Vamos falar então de desemprego. O Anthony trouxe dados aí importantes e até otimistas, né? Se a gente puder dizer assim, nessa reta final de ano, dizendo que 2025 vai ter aí um patamar considerado baixo para a série histórica. É possível a gente ter esse otimismo? Olha, é possível, mas não é sustentável para 2026. Por que eu digo isso, Soraya? Pelo seguinte, primeiro, aliás, é tema aí dos meus artigos aqui na Jovem Pan. Primeiro, vem a crise fiscal. Então, vem um mau humor do mercado em relação às contas públicas. Esse mau humor acaba indo para o mercado financeiro. E aí há uma piora do dólar, há uma piora dos juros, né? Os juros futuros lá se elevam. Num segundo momento, essa piora no mercado financeiro começa a chegar na economia real. Por quê? Porque a alta do dólar pega na inflação, a alta dos juros pega na atividade econômica. Aí o país não cresce. E depois, num terceiro momento, que começa a elevar o desemprego. E por quê? Porque a gente considera no mundo econômico que o desemprego ou o emprego é uma variável retardada. O que isso significa? Ela age de maneira retardada ao ciclo econômico. Então, a maioria das variáveis econômicas, elas acompanham o ciclo econômico. Mas o desemprego, porque é complicado você contratar, é complicado você demitir, tem custos de transação, você precisa dar treinamento, não é uma decisão fácil. Por conta disso, o mercado de trabalho ele não se ajusta rapidamente. Então, primeiro vem uma queda na atividade econômica, primeiro o país não cresce para daí começar a pegar no desemprego. Um exemplo disso foi no governo Dilma, né? No governo Dilma começou primeiro com a alta da inflação, piora das contas públicas. O dólar também começou a subir rapidamente. Aí o país, em 2014, não cresceu. O desemprego só começou a aumentar em 2015. Então, é possível que essa situação em 2025 se mantenha, desemprego baixo. Mas, se nada for feito do lado fiscal, eu não tenho a menor dúvida de que terá uma crise na atividade econômica e depois, consequentemente, um aumento na taxa de desemprego. São resultados que ainda dependem disso que você falou, dessa regra fiscal, por exemplo. Exatamente. Do jeito que está, não está legal, está ruim. Então, o governo precisa se ater a isso, ou seja, melhorar as regras fiscais, melhorar, ter um segundo pacote de gastos. Caso contrário, esse mau humor no mercado financeiro vai continuar, não dá para controlar o sentimento, expectativa dos investidores, o dólar vai continuar num patamar elevado, hoje chegou a bater 6,38, isso vai ter impacto na inflação. Olha a sua projeção lá que você falou essa semana, chegando a 7. Chegando a 7. E outra coisa, né? Algo que eu falo também no programa da rádio, quando estava a 6, eu falo, é sempre importante você ter dólar na sua carteira, né? Até pensando em proteção. Hoje bateu praticamente 6,40. Então, isso pega na inflação e os juros elevados. Na curva de juros que a gente fala, Soraya, a Selic está sendo precificada a 15%, no Focus 14,75%. Então, a gente está falando de uma Selic a 15%. Selic a 15% claramente vai colocar o país numa recessão. E aí, numa recessão, você vai ter um aumento do desemprego. Então, precisa melhorar o fiscal. Deixa eu só aproveitar mais uma vez a sua expertise em economia para a gente entender um pouco esse cenário. Quando você fala que sim, esse resultado é retardado, por exemplo, quando a gente traz esses dados de desemprego, muitas vezes as pessoas acabam falando assim, o desemprego melhorou, o dado melhorou, mas tem muita gente ainda desempregada. É isso que você está tentando explicar para a gente? É um pouco diferente. É meio que o dado não diz, não é tão claro ou é projetado mais à frente? Não. É um pouco diferente. Eu digo o seguinte, quando começa uma recuperação da economia, demora para o mercado de trabalho começar a reagir, sentir. Então, vamos supor, uma recuperação econômica começou há um ano, né? Só no próximo ano o mercado de trabalho ele começa a reagir. Por quê? Porque você ainda não tem uma clareza se é uma recuperação econômica que veio para ficar. Então o empresário, ele pensa duas vezes se ele vai contratar ou não. Fala, opa, peraí, será que de fato é uma recuperação econômica, que eu preciso de mais mão de obra? Porque envolve custos isso, certo? Aí ele fala, não, é uma recuperação econômica, então eu vou contratar.
enfim, aí a variável de emprego reage. Quando tem uma crise, é da mesma maneira, Soraya. Ocorre uma queda do PIB ou o PIB não cresce. O empresário, ele pensa o seguinte, bom, peraí, será que é algo pontual ou a gente está entrando de fato numa crise econômica? Vou esperar um pouco para ver, né? E aí, de fato, ele tem uma percepção de que é uma crise econômica. Aí ele resolve demitir, né? Começa o processo de demissão, porque o processo de demissão, ele é caro, tem fatores emocionais e psicológicos, não é fácil essa decisão, né? Então, por isso que, né, a gente fala isso em economia, o termo técnico são fricções no mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, ele é o último a reagir. Então, primeiro vem a recuperação econômica, para daí vir um aumento do emprego. Depois vem a crise econômica, para daí ter o aumento do desemprego. E aí, Zaga, vê com otimismo 2025, melhorando a vida das famílias em relação ao desemprego? Inclusive, hoje saiu uma pesquisa até trazendo dados aí de como os brasileiros estão se sentindo, né, e como sentiram 2024, porque para mais da metade dos brasileiros, cerca de 53%, acreditam que o ano de 2024 foi ruim para si e para suas famílias. E muito associado a essas questões, né, de perda de poder de compra, a gente vai ao mercado, está tudo muito caro, cada vez muito mais caras as coisas, enfim, o desemprego também. Soraya, o que a gente tem que tentar entender, até para popularizar os termos técnicos que o Alan estava explicando, é o seguinte: quando a gente tem uma situação de crescimento, que é o que apontam os dados, a gente também não pode ir contra os dados. Os dados indicam que o país está crescendo, teve uma crescente no PIB. Só que, por mais que a gente cresceu aí em torno de 3% a 4%, a dívida pública subiu para 80% do PIB. Vejam, a que custo nós estamos crescendo? Isso é muito perigoso, porque significa que nós não estamos com austeridade fiscal, que é aquele cuidado de responsabilidade fiscal, de conseguir equilibrar as contas e crescer, mas ao mesmo tempo que isso seja feito de uma forma que você esteja arrecadando e gastando o limite. Em outras palavras, gastando menos do que arrecada. Hoje nós estamos fazendo o contrário, a gente está se endividando, a nossa dívida está aumentando para forçar esse crescimento, para tentar aquecer esse mercado, justificando essa quantidade de desemprego também ter caído. Só que, vamos lá, a quantidade de pessoas que estão empregadas, elas estão recebendo, todas elas acima de R$5 mil. Claro que não. Elas recebem ali, a grande maioria, de um salário mínimo até R$2 mil. Isso também são dados. Essas pessoas que vivem em torno de R$1.500 a R$2 mil com esses empregos formais, elas conseguem ter uma qualidade de vida adequada? Elas não conseguem em razão desse descontrole fiscal, dessa ausência de responsabilidade fiscal que justifica a inflação que nós estamos vivendo, que infelizmente tem direcionado ao aumento de forma expressiva do dólar, que impacta diretamente as nossas vidas. Portanto, não tem como sermos otimistas para 2025 se o cenário continua sendo de gastar mais do que arrecada, se o cenário continua sendo de ter um complexo de insegurança jurídica e do custo do que eu chamo de risco Brasil ser gigantesco, porque hoje as empresas, elas preferem contratar de forma irregular, muitas vezes, principalmente o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, por causa da grande quantidade de impostos que ela tem que pagar. Depois isso gera um outro problema, que acaba fechando as empresas, por causa da judicialização. O cenário não é bom, mas isso tudo é reflexo do governo não ter juízo de gastar menos do que arrecada. E, Zaga, você vê essa queda, né, do desemprego, enfim, essa baixa redução aí se sustentando a longo prazo, chegando lá em 2026? Eu acredito que, na verdade, não é isso que vai fazer a diferença, porque a pessoa, ela trabalha, vamos lá, a pessoa, ela está empregada, ganhando um salário mínimo, ela não está satisfeita, porque ela não consegue bancar a sua própria casa. Hoje em dia, o que você faz com R$1.500? Se você vai no mercado hoje, a compra de qualquer pãozinho que você vai comprar o pão
Se você optar em comprar frios, meu amigo, você vai gastar já quase R$100 na mussarela e no presunto. Então, é tudo muito caro. Isso não consegue refletir no dia a dia das pessoas no brasileiro. O que seria talvez mais interessante para o governo ao invés de prejudicar o emprego que é informal, que a gente pode dizer assim, que são os novos empregos, como, por exemplo, motoristas de aplicativo, que é uma solução rápida de geração de renda. O motorista de aplicativo que está desempregado, ele não quer ficar em casa recebendo auxílio, porque a grande maioria da população brasileira ela é trabalhadora, ela quer trabalhar, ela não quer viver às custas do Estado, então ela quer fazer alguma coisa. Só que o que acontece? O brasileiro vai começar a trabalhar e tem dificuldade porque muitas vezes o governo acaba atrapalhando esse empreendedor aí natural.